Voltamos a apresentar Jornaleiros em Campo. Começando o terceiro bloco do Jornaleiros em Campo, aqui com o Márcio Kaviski, o Eretor 4, a Camila Ferreira e o Renan Araújo, para falar das polêmicas da semana. E eu quero começar com a polêmica do Bahia, uma nota divulgada no site do Clube Baiano, apoiando a permanência do Ceará na primeira divisão, o que gerou muita polêmica por parte do Cruzeiro, que também está disputando para não cair para a segunda divisão. Tem um ponto a mais que o Ceará e tem o clássico com o Atlético Mineiro na última rodada. E agora, ontem, uma nova nota que o Bahia divulgou, falando assim, né? O presidente falou: como nordestino, quero que a Série A tenha o máximo de clubes na minha região. Mas é óbvio que os interesses do Bahia são soberanos e prioritários. No domingo, queremos o triunfo contra o Ceará para conseguirmos a vaga na Sul-Americana, disse o presidente Marcelo Guimarães Filho. E eu quero começar com o Renan Araújo, saber o que ele acha desse assunto, colocar isso em debate e saber se o fato do Bahia ter divulgado essa nota é uma coisa correta e qual é o efeito real dessa polêmica. O Cruzeiro tem motivo para ficar indignado com esse assunto? Bom, eles divulgaram essa nota, foi logo após o acesso do Náutico na Série B, exaltando todo o feito dos nordestinos, tudo mais, e dizendo que torceriam para a permanência do Ceará na primeira divisão. E com isso, não só os cruzeirenses, como os atleticanos, eles se revoltaram. Foi uma grande polêmica, tanto que a nota agora foi excluída do site, e agora tem nota falando que o time está focado na Sul-Americana, que quer ganhar, e foi uma grande polêmica. Eu, particularmente, eu não acredito que eles iriam entregar, porque o Bahia ele tem até motivos, ele ainda depende de resultados, mas ele pode chegar na Sul-Americana, disputar uma competição internacional depois de 22 anos, e acho que por mais que seja o site oficial, não é necessariamente a posição da diretoria do Bahia. Eu concordo com o Renan com essa questão de que não dá para generalizar, a gente não sabe realmente o que eles quiseram dizer com isso, mas é uma questão que pega, porque fica ali aquela dúvida no ar se eles realmente iam entregar ou não. E agora qualquer resultado que o Bahia tiver, que seja diferente da vitória perante ao Ceará, vai ficar aquela coisa. Eles entregaram mesmo, eles disseram que iam entregar. Então, acho que eles foram muito infelizes na publicação dessa nota e agora, retirando ela do site, ficou uma coisa bem feia, assim. Eu não sei, realmente, não dá pra saber se era isso mesmo ou não, mas eu acho que agora é só esperar o resultado dos jogos. Bom, eu concordo com o que o Renan e a Camila disseram. Eu acho que é uma polêmica desnecessária. Tudo bem que nem tudo que está no site vem da diretoria, mas então eu acho que é uma culpa da assessoria de imprensa do Bahia de ter publicado aquilo. Tudo bem que eles exaltaram a subida dos 4 times da Série B para a Série A, mas em especial o Sport e o Náutico. Então, eu acho que até nesse ponto é normal falar, bom fortalecer o futebol do Nordeste e tudo mais, mas a partir do momento em que eles falam que vão torcer para o Ceará, que lá naquela nota dizia que eles iam torcer para o Ceará não cair. Então, o time vai enfrentar o Ceará, eles vão torcer contra o Bahia, necessariamente. Então, foi uma nota infeliz para mim, da assessoria de imprensa do Bahia, e tanto que eles já até removeram do site oficial do Bahia. Eu concordo exatamente com todos os pontos que o Heron tocou. Só que, como o Renan falou, não é a posição da diretoria. Óbvio que a diretoria errou também, a gente não pode deixar a diretoria fora disso. E também não é a posição dos jogadores que vão entrar em campo. Pode ser até a posição dos jogadores. Eu plenamente acredito que não é. Tomara que não seja. Mas a gente não pode culpar certos pontos, como os jogadores e a diretoria, mas também não pode deixar eles de lado. Foi uma nota muito infeliz, como o Heron disse. Mas aí fica a questão também. O Bahia classificado para a Sul-Americana também não fortalece o futebol do Nordeste? Mais do que necessariamente ter mais times na primeira divisão? Só que eu acho que eles veem mais vantagem em estar todo mundo na Série A do que ter um na Sul-Americana. Exatamente, é uma questão que podemos até comparar com o Coxa, com o Coritiba e com o Atlético. Porque, digamos assim, se o Coxa... É bom ter o Coxa na Libertadores? É bom, mas na minha opinião é melhor ter 2 times do Paraná na Série A. Então
pode até fazer uma análise com relação ao Coritiba e o Atlético. Bom, e nós temos a outra polêmica, né, que é a questão da Copa do Brasil de 2013. A competição vai durar até novembro e terá a participação dos clubes que também estiverem disputando a Libertadores no mesmo ano. Em entrevista realizada nesta quinta no Rio de Janeiro, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ele anunciou essa mudança e a competição vai se estender não só pelo primeiro semestre, mas também pelo segundo. E 80 equipes, serão 80 equipes que vão começar essa competição, sistema mata-mata. Vão sobrar 10 clubes que vão se juntar aos 6 da Libertadores, formando daí oitavas de final, quartas de final, semi e final. Eu quero começar pelo Márcio e saber se fica mais interessante a Copa do Brasil com essa nova fórmula a partir de 2013 e se esses times menores, assim, essa questão de surpresas, como o Santo André já foi campeão, o Paulista de Jundiaí já foi campeão, o Sport já foi campeão, se as chances dessas equipes que não tem tanto retrospecto positivo, assim, não estão sempre brigando na Série A, elas terão menos chances se entrarem os times da Libertadores. Terão, Paulo. Eu acredito que terão menos chances, sim. Mas eu acho muito importante a entrada desses times que disputam a Libertadores na competição. Eu acho que enaltece a competição, deixa a competição mais disputada, mais interessante. Eu acho que estender ela até novembro é uma forma muito inteligente, porque daí a gente não tem muito que se tem no primeiro semestre, de abandonar o Campeonato Brasileiro e focar, pelo menos quem está na semifinal, na Copa do Brasil e depois perde pontos, como foi o caso do Avaí esse ano, que perdeu pontos, hoje está lá já rebaixado para a Série B, como foi o caso do Ceará, que foi muito bem na Copa do Brasil e hoje está quase rebaixado para a Série B. Então, estender a Copa do Brasil até novembro, para mim, é uma solução muito inteligente. Eu acho que a CBF acertou. Eu não costumo falar que a CBF acerta, mas nesse ponto eu acho que a CBF acertou, sem sombra de dúvidas. Até para que não aconteça casos como o do Corinthians, que foi eliminado da pré-Libertadores e não teve a chance de disputar nem Copa do Brasil, muito menos Sul-Americana. O que é muito injusto, né? Sim, é uma questão de justiça você incluir times da Libertadores e times que eventualmente sejam eliminados da pré-Libertadores. Se eles foram para Libertadores, eles têm qualidade, devem disputar a Copa do Brasil, sem sombra de dúvidas. Porque justamente por ser um torneio democrático, né? Todos os times participam, jogam o torneio, mas justamente com o prolongamento do torneio, com a presença de times mais competitivos, que são os que vão estar na Libertadores, eu acredito que esses times vão controlar o campeonato. Eu acredito que o título vai acabar ficando com os grandes, não só título, como semifinais, quartas de finais, e acho que diminui um pouco a chance dos pequenos. Bom, e outra mudança que vai acontecer é a classificação para a Copa Sul-Americana. A fase eliminatória, que sempre acontece entre os times brasileiros, vai deixar de existir. O Brasil vai mandar 4 representantes para a competição e essa escolha não vai ficar definida pelo Campeonato Brasileiro. Vão ser indicados os times que forem eliminados da Copa do Brasil antes do início da Sul-Americana, de acordo com a classificação do brasileiro do campeonato anterior. É meio complicado, mas bem complicado, por sinal. Sim, mas, ou seja, os mais bem colocados do Brasileirão de 2012, que deixarem a Copa do Brasil 2013, vão poder jogar a Sul-Americana. Não acredito que seja uma classificação, uma coisa justa também? É confusa, eu acredito. Eu não vejo justiça, eu vejo mais justiça. Eu gosto do formato da classificação da Sul-Americana como é hoje. Eu acho muito confuso essa nova classificação, tem que ficar fazendo muito resultado do ano anterior e, pra mim, não concordo, não. E pode até gerar uma nova polêmica, porque daí, vou querer sair da Copa do Brasil para participar da Sul-Americana, que é uma competição internacional e tudo mais. O Márcio acabou de falar que a CBF acertou, agora eu acabo... Sim, agora ela errou. Pronto. Não concordo com essa Eu acho que ela decisão. acertou de novo, porque em 2013 também vai retornar a Copa do Nordeste, que vai ser realizada entre janeiro e março do mesmo ano, com 16 clubes. Vão ser 3 da Bahia, 3 de Pernambuco, 2 do Ceará, do Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba e Sergipe. Eu quero saber do Renan o que ele acha desse retorno. É importante para fortalecer o futebol nordestino? Olha, eu acho que é sim, muito importante. Com essa Copa do Nordeste, vai voltar aquela velha discussão. Volta a Copa Sul-Minas, Rio-São Paulo, que são os torneios regionais que antes
por um ano, acho, tomaram lugar dos estaduais. E que, na minha opinião, é muito mais interessante que os campeonatos Exatamente. estaduais. Assim, na questão de competitividade e tudo mais. E vai fazer com que os times se preparem melhor desde o início do ano, né? Não jogar contra times quase semi-amadores, como a gente tem até no Paranaense, e vai equilibrar e fortalecer o nível dos times. Eu concordo com o Renan, acho importantíssimo, até por questão de moral, como, por exemplo, uma dessas equipes conquista essa Copa, então é um título a mais, dá moral para continuar no Campeonato Brasileiro, ou enfim, na competição que estiver disputando. Eu acho muito importante, como o Renan levantou, a Copa Sul Minas, a Copa Rio-São Paulo, com certeza agora elas vão voltar à pauta. Deve ser discutido isso de novo, como o Heron falou, eu acho também muito mais interessante do que os campeonatos estaduais. Por exemplo, enfrentar aqui numa Copa Sul Minas um Atlético, enfrentar um Cruzeiro é muito mais interessante do que enfrentar um Arapongas. Então, eu acho que para preparação para o Campeonato Brasileiro e tudo mais, é muito mais interessante essas competições. Acho que por essa questão de preparação mesmo é muito, muito importante, porque às vezes o time faz uma pré-temporada no estadual que não se reflete depois no Campeonato Brasileiro, como foi o exemplo do Atlético, que não fez uma campanha tão ruim assim no Paranaense, mas no Brasileiro foi desastrosa. Tá certo, estamos encerrando esse bloco. No próximo tem Champions League. Não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.